Eita glória, que coisa boa, chegou aqui o nosso horário da gente se reunir, para a gente falar da palavra, né, da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa é estarmos aqui mais uma noite, reunidos, juntos, né, para a gente aprender cada vez mais daquilo que Deus quer que a gente conheça, não é mesmo? Então vamos ficar firme aqui na fé com Jesus. Você que está chegando, olha, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois você vai ver a mãozinha, não esqueça de dar um like, apertar nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que eu trago aqui, né? E do que você vê. Porque tudo que eu trago aqui são os mandamentos de Deus, os mandamentos que nos faz seguir na direção correta, tá bom? Então vamos dar continuidade. No final você, por gentileza, compartilhe com a pessoa, seja também um evangelizador, leva a palavra amiga para alguém, tá bom? É sempre bom a gente levar a palavra amiga para alguém que o Senhor certamente te levantará, tá bom? Então, vamos aqui dar início. Hoje eu vou falar do capítulo de número 29 e do capítulo de número 30. O capítulo de número 29 fala sobre a profecia contra Judá infiel. Coçando, desculpa, tá coçando aqui. Contra Judá infiel. Então vamos lá. Diz assim no versículo de número 1. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra. Como a de um que tem espírito familiar, e a da tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos será visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento, e tempestade e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Vamos pular aqui um pouquinho dos versículos. Vamos aqui para o versículo de número 12, que diz assim. Não, é melhor eu dar continuidade. Vamos lá, voltar lá no versículo 8. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordado sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha, que está a beber, porém acordado, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinhos, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo de sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda visão, vós é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado.
Ou dar seu livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis como se o olheiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice. Não me fez, e o vaso formado dissesse do seu olheiro, nada sabe. Então houve promessas, e aí vem falando das promessas que porventura não se converterá o Líbano num breve momento no campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque. E naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo, sobre o gozo do Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consume o escarnecedor, e todos os que se dão iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços ao que repreende da porta, e aos que sem motivo opõem da parte do justo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abrão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obras das mãos no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Você entendeu isso aqui? Vamos ler aqui sobre os filhos rebeldes, que está escrito no capítulo de número 30, que diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e o que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre o pecado. Que descem do Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegarão a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem leoa e leão, a víbora e a serpente ardente, voadora. Levarão as costas de jumento as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, e um povo que de nada lhe aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei cerca disto. No estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fiquem até os últimos dias, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Que diz ao vidente:
não vejais, e aos profetas, não profetizes para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto rejeitais estas palavras, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair, cuja quebra virá subitamente. E ele, preste atenção, e ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar a água do poço. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. Só sossego na confiança, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Mas dizeis, não andes sobre cavalos, não andes sobre cavalos. Não, andes sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vos fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Então vem falando sobre a misericórdia daí em diante. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Vamos pular aqui para o versículo de número 23, que diz assim: então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeareis a terra, como também pão de novidades da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Versículo de número 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga das suas feridas. Versículo de número 29. Um cântico haverá entre vós, como há na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como daquele que vai com flauta para entrar no momento do Senhor, a rocha de Israel. Versículo de número 33. Porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele o fez profunda e larga, e a sua pilha é de fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor como torrente de enxofre a acenderá. Vamos falar rapidamente aqui do que entendemos. Então, está se falando aqui, no versículo de número 29, vamos aqui voltar aqui no versículo de número 29, que está falando sobre os mandamentos, né? Falando sobre mandamentos. Ele fala que bêbado, entorpecido e cego espiritualmente, era esse o estado em que o povo se encontrava. Então todo mundo se encontrava bêbado. E os israelitas se queixavam de Isaías e ridicularizavam as palavras ditas por Isaías naquela época. Mas eles, ao fazerem isso, censurando, né, eles censuravam o profeta, de modo que o Altíssimo Deus estava vendo e iria instruir eles, pois tudo que Isaías falava para eles era de Deus. Tudo que Isaías falava era de Deus. Então, Isaías repetia o ensinamento sempre, muitas vezes
o ensinamento que Deus tinha dado para ele. Então, teve um momento que ele foi escrever na tábua, né? Escreveu na tábua para que ficasse aquilo perpetuamente. Então, vamos adiantar bastante. Houve a visita, quando se falou das visitas com trovões e terremotos, estava falando que Jerusalém ela viveria constantemente ameaçada por nações estrangeiras. Você entende? Então, a quantidade de inimigos era comparada ao pó da terra. Era comparada ao pó da terra. No entanto, o Senhor prontamente os dissipava de forma grande e repentina. Quando eles pensavam que não, Deus estava lá pronto para cuidar de todos. Então, foi falado sobre o livro que foi selado, né? Que os religiosos chegavam a dar desculpas, dizendo que o livro estava selado, né? Mas, na verdade, eles não tinham discernimento para entender o que o Deus Altíssimo queria dizer. Você entende? Por isso que houve foi falado que as profecias não estavam sendo compreendidas pelos sacerdotes. Também foi falado sobre o coração que se afastava para longe de Deus, né? Então, as pessoas continuavam na prática da sua devoção externa, faziam as coisas da sua própria vontade, né? Com a força da mão. Mas, internamente, eles continuavam pecando, eles pecavam e se afastavam. Eles estavam ali, muitas das vezes, fazendo as coisas com a força da própria mão, mas estavam ali ouvindo, estavam ali no meio do povo de Deus, mas não agiam, não se aproximavam como deveriam se aproximar de Deus, que apenas eles tinham uma formalidade religiosa. Eles estavam ali só para dizer que eram religiosos, mas na verdade eles não estavam se aproximando de Deus. Por isso, Deus então faz um teste com todos e acaba reprovando todos eles. Embora o culto e os sacrifícios fossem mantidos na época, a fé não era mais como deveria ser, não era uma fé sincera, não era verdadeira. Então, Deus reprovou aquele povo. Então, ele começou a falar para Isaías que desse conselhos. Mas, por mais que Isaías desse conselho, o povo não queria ouvir. Ele cuidou dos pequenos detalhes. Deus foi cuidando desses pequenos detalhes para transformar todas as nações. Mas o povo não estava de forma que deveria estar, né? Que estavam mais afastados de Deus, estavam afastados do Altíssimo. Então, eles deveriam se arrepender urgentemente para que Deus pudesse ter misericórdia deles. Mas aí Deus disse que desceria do Egito, que seria o primeiro momento onde Judá buscou no Egito uma aliança, porque eles foram buscar aliança nos homens, em outras coisas, em vez de buscar aliança em Deus. Então, esse caminho que Deus, que aconteceu, né, o seu povo, Deus queria que o povo buscasse fé, se mantesse na fé. Mesmo sobre disciplina lá de outros homens lá, Deus queria que eles se mantessem na fé dele, mas seguisse a disciplina de Deus, seguisse o caráter de Deus, você entende? Porque o caráter de Deus é maravilhoso, não é mesmo? Deus tem um caráter fortíssimo, ele é inabalável, ele não vai nem para um lado nem para o outro, ele segue no caminho certo dele. Então o Senhor Jesus, ele é perfeito no seu modo de agir, ele é perfeito em tudo que ele faz, você entende? Ele faz a obra de acordo com que a sua aceitação. Você precisa aceitá-lo, deixar que ele haja em você, você entende? Quem chega a ele, aquele que chega a ele com fé, jamais será despedido, jamais será deixado sozinho, sem que Deus venha agir, sem as mãos de Deus, você entende? Então o caminho Deus concedeu naquela época a todos os homens, e até hoje, né, Deus vem nos concedendo
a capacidade de a gente ouvir a sua voz e de a gente procurar obedecê-lo, aqueles que são tementes ao Senhor. Então, Deus exige que a gente escolha o caminho que nós devemos seguir. Ou a gente segue o caminho com Ele, ou a gente vai para outro caminho. Mas se você for uma pessoa que é temente a Deus, você vai seguir a uma só voz e a obedecer, que é a voz de Deus. Você entende? Então, deixa eu continuar aqui, para a gente resumir o mais rápido possível. Então, Isaías, ele predizia a destruição lá de Jerusalém, que ocorreu devido à iniquidade lá dos habitantes, né? E também seria destruída a nação de Néfta. Deus acusava todos os sacerdotes. Na época, Deus acusou os sacerdotes, os levitas e todo o povo de ministrar adorações falsas para ele, né? Porque eles estavam lá presentes, mas estavam com adoração falsa para Deus. Deus dizia que o povo estava longe dele na época. Foi o que eu li ali. Deus dizia que o povo estava longe dele e faziam uma adoração que eram feitas com regras de ensinamentos pelo homem, não por regras dele, daquilo que Deus queria. Então, eu creio que deve haver em nós devemos ter em nós uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, honesta, você entende? Uma adoração de amor mesmo. Nós devemos, assim, procurar nos arrepender pelos caminhos pecaminosos que às vezes nós andamos. Por mais que a gente não queira, nós somos errantes. Então, nós temos que buscar sempre ter um coração amoroso e buscar ter a presença de Deus para com a gente. Deus quer que todos nós e todas as nações se voltem para Ele, sejam dele e se voltem para Ele. Então, aqui os intérpretes da época, né, que escreveram as coisas na Bíblia, dizem que lá naquela cidade, havia uma cidade com o nome de Ariel, que significava Leão de Deus. Ariel significava Leão de Deus. Então, essa cidade era vista como uma cidade muito forte. Era uma cidade semelhante a um leão, que o leão não é forte. Então, Ariel também pôde ser traduzida como lareira de altar. Eles traduziram também como lareira de altar, como está escrito lá no versículo 29, né? No versículo 29 não, no capítulo 29. Então, Jerusalém era um lugar onde, né? Onde um lugar de altar, onde é colocado muitas ofertas, onde são queimadas ofertas e localizadas lá no templo. Então, Jerusalém era o lugar onde havia festivais, eram celebrados diante de Deus ali muitas coisas, mas lá aconteceu, né? Houve muito derramamento de sangue, onde houve uma transformação houve uma transformação fazendo com que houvesse lá um altar de lareira. Só que eles fizeram um altar tipo virtual, você entende? Eles fizeram lá. Então, Jerusalém foi cercada pelo exército. Naquela época, Jerusalém foi cercada pelo exército eu estou adiantando bastante, tá, gente? Pelo exército de Senaqueribe, que era rei dos assírios. E Jerusalém foi, então, perseguida e humilhada, muito humilhada, porque o povo não confiou em Deus, o povo deixou de confiar em Deus, então eles todos pereceram. E aí os assírios tomou conta da cidade, eles passaram a ter a soberania, mas aí Deus veio com a intervenção dele. Então, o que a gente entende? Que Deus está revelando, a gente entende que houve a salvação pelo arrependimento do povo lá, porque Deus interviu sobre Jerusalém lá, para que todos
se arrependessem. Você entende? Para que todos, está coçando minhas costas, para que todos se arrependessem. Então nós devemos andar nos caminhos de Deus. Nós devemos evitar a ansiedade, a gente deve evitar ficar nervosos, né? Eu sei que muitas coisas acontecem na vida da gente, trazendo para a gente preocupações em vários sentidos, em várias coisas nas nossas vidas. Às vezes traz preocupação sentimental, financeira, preocupação de saúde, né? Preocupação com a família. Temos até nossa preocupação também espiritual. Então, nós vivemos nesse mundo de uma forma muito assim competitiva, né? O mundo é muito competitivo. Então, porque a gente fica querendo conquistar um monte de coisa, né? A gente quer conquistar coisas na vida financeira, a gente quer conquistar coisas na vida sentimental, a gente quer conquistar uma saúde plena, saudável, né? Na presença de Deus. Então, são tantas coisas, não é mesmo, que acontecem na vida da gente, mas Deus, Ele está sempre presente, Ele não falha. Ele não falha para aqueles que têm fé, sabe? Por mais que a gente esteja passando problemas, Deus está sempre ali presente. Ele sempre dá um jeitinho de nos ajudar. Assim, quando a gente tem fé, está escrito, né? Está escrito na palavra de Deus, descanse em Deus. Está escrito para que a gente venha descansar em Deus, para a gente poder ter a nossa salvação. Quando nós descansamos em Deus, a nossa alma fica mais tranquila, a gente fica mais em paz. Por mais que a gente esteja sozinho, passando por dificuldades, que não tenha ninguém te ajudando, Deus, Ele traz uma tranquilidade para a sua alma. Ele faz com que as coisas fiquem tranquilas. Você está conseguindo me entender? Principalmente quando a gente se arrepende dos nossos erros, dos nossos pecados, porque Deus, Ele se vira para a gente, Ele se vira e Ele julga a sua causa. Ele está ali olhando para você, Ele está de olho em você e procura julgar a sua causa. Então Ele julga a sua causa e Ele tem misericórdia de você, e aí Ele destrói todos os teus inimigos. E todas as pessoas que são iníquas, tira do seu caminho, todos os adversários, e faz com que as coisas boas venham te trazer tranquilidade, venham acontecer. Você só precisa confiar e obedecer. Quando você confia e obedece nesse Deus, você pode estar esse Deus, você pode estar passando a tribulação que for, a dificuldade que for. Eu estou aqui de prova para vocês. Eu não sou perfeita, minha vida não é um mar de rosas, não. Eu tenho muitos problemas, muitas coisas que estão sendo resolvidas. Glórias ao nosso Deus, que eu confio nesse Deus que tudo tem feito pela minha vida. E eu creio que Ele também fará pela vida de vocês. Então, creiam, obedeçam, busquem estar na presença do Pai, orem, louvem a Ele, tá bom, gente? Vamos louvar o nome do Senhor em agradecimento, porque Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é bênção nas nossas vidas. Sem Deus, tudo se torna impuro, tudo é muito ruim, tá bom? Então, para que haja mudança na sua vida, para que haja transformação, abra a porta do seu coração para que Deus possa entrar, tá bom? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até amanhã.